Oi, eu vou fazer um resumo aqui dos principais pontos de hoje, o primeiro dia aqui da imersão do Growth Machine. É, no final tem uma pergunta muito importante, duas perguntas muito importantes. Ele começou falando sobre os 3 obstáculos para o autocrescimento, que são as pessoas, a gestão e inovação e o marketing e vendas. E as 3 oportunidades, que são a cultura, o valor e o foco no cliente. Aí ele fala muito sobre criar máquinas na empresa, né? A empresa ser uma máquina de talentos, ter uma máquina de produtos. Então, máquina de talentos, ser atrás das pessoas boas, máquina de produtos, ter um posicionamento com o produto bem posicionado na cabeça do cliente. Uma máquina de vendas é uma máquina que ela é chata, ela é sistemática e repetitiva. O departamento comercial ele faz, não é uma coisa criativa e animadora, é repetição, repetição. Ele é 100% centrado no cliente, ele compreende os ciclos de venda e ele bate muito no ponto de que a gente está trabalhando, o problema não é um problema de vendas, mas um problema de geração de demanda, ou seja, de prospecção. Como o problema não é vender, é gerar a demanda, ela sempre existir, o problema maior é prospectar em vez de vender. Ele falou que uma coisa muito interessante, na máquina de sucesso do cliente, que a empresa tem que olhar, 2% do faturamento da empresa é na venda, do sucesso e tal. 98% no sucesso do cliente. Então, o comercial, as vendas acontecem muito mais no processo de sucesso do cliente, o pós-venda, do que durante a venda em si. Então, a gente trabalhou num diagnóstico, né, de ver em que ponto a empresa se encontra. E a gente identificou que a empresa hoje se encontra no estágio 2, que é o estágio de sobrevivência, apesar dela já ter vivido o 3, que é o estágio de sustentabilidade, que é quando a empresa tem mais faturamento do que custos. E quais foram os pontos principais que fizeram a empresa ir para isso, né? O fluxo de caixa, a falta de organização e planejamento financeiro e a falta de domínio do processo comercial que fez essas vendas reagirem, né? Então, o fluxo de caixa começou a ser um problema, aí vem a falta do controle e planejamento financeiro e também essa falta de um processo comercial que é fazer 2 vezes mais trabalho, vem 2 vezes mais retorno no processo desenhado. Aí ele falou que é interessante que tem 3 formas de aumentar a venda: a quantidade de pessoas, você que tendo mais cliente, melhorar a eficiência do funil, ou seja, fazer as pessoas comprarem mais rápido de você, ou aumentar o ticket do seu produto. E aí, ele falou um pouco sobre jornada de compra, né, que é um pouco mais detalhado. Ele falou sobre a questão do conhecimento, nível de consciência, que 97% é quando o cliente ainda não tem consciência do que ele quer, a gente tem que explorar ali. Aí ele vai falar, ele traz vários conceitos importantes, fala sobre, específico um pouco mais sobre como abordar a venda, a venda centralizada em perguntas. Aí depois você vem com uma ferramenta tecnológica que são as 6 âncoras que atrapalham as vendas. Fazer venda de produtos e não de soluções, abordagem errada, não fazer perguntas e fazer afirmações, vendas sem foco e não encontrar a ferramenta de tecnologia que faz vender mais e achar que a prospecção não é necessária. E aí, sobre trabalho com metas, identificou que falta desenvolver, estabelecer metas. Aí ele dá 3 passos simples para a estrutura comercial. Quais são os segmentos de clientes prioritários? Segundo, qual que é a proposta de valor? E o terceiro, a estratégia de vendas. Aí ele explica mais sobre esse processo, né, de como organizar o setor de inteligência comercial, pré-vendedor, executivo de contas, que é o vendedor, e o gerente de contas, que é quem faz o atendimento do cliente, faz um upselling, vende mais ou vende produtos diferentes, renovação. Mas começa lá com uma inteligência comercial, que é quem faz análise de mercado, estratégia, depois vem para um pré-vendedor, que é o SDR, e aí vem para o vendedor com esse produto pronto, com o cliente já preparado. Então ele fala muito dessa questão do vendedor receber o lead já trabalhado, para que ele não tenha que fazer questões administrativas e possa focar em vender. E aí tem 2 pessoas que ficam por trás disso, que é a operação de vendas
e Sales Enablement, que são quem faz análise e relatório do que está acontecendo e que prepara treinamento e desenvolvimento das vendas. Aí ele falou muito sobre cultura. E é bem interessante toda a construção que vem, ele dedicou uma grande parte a isso, falou que a cultura forte traz 21%, faz a empresa ser 21% mais lucrativa, 17% mais produtiva, 17% dos candidatos, 77% dos candidatos, quando fazendo um processo seletivo, considerem a cultura da empresa, e 17% de desempenho financeiro superior às empresas que têm cultura forte. Aí ele dá sobre todas as coisas necessárias para criar uma cultura forte. E aí ele trouxe a necessidade das reuniões. Ele falou das reuniões diárias, semanais, das reuniões mensais, das reuniões 1 a 1 e dos treinamentos de venda. A gente fez até um planejamento de reuniões para acontecerem nesse formato. A diária ele vê do dia anterior, a semanal ele vê a semana, a mensal vê o mês. Então ele mostrou a importância disso para uma cultura forte, o treinamento dos vendedores, a mudança de padrão, que na cultura forte o treino em primeiro lugar, cliente é o foco, tem que ter leitura na empresa, conhecimento constante, incentivar as pessoas a sempre aprenderem, treinamentos. Todo mundo da empresa comemora, divide os resultados. O pai teve até uma ideia super legal sobre um treinamento sobre todo mundo comemorar. A venda só existe se tiver no CRM, o desconto não existe, proposta se apresenta, proposta igual pedido de casamento, não se faz pelo WhatsApp, e desafiar a melhor forma de vender. Não deixar o lead ver o preço antes de ver o valor. Então por isso que ele defende muito a questão da apresentação ser tão importante, em vez de só passar, que ele falou, e eu faço isso sempre, quando eu recebo uma proposta, essas sou de questão, eu vou direto no preço e vejo se está caro ou barato. Então, e ele falou assim, não venda para compras. Vender para compras é acabar com tudo, porque ele falou que compras é um vendedor que foi pro lado negro da força, que conhece todos os gatilhos e faz tudo para eles não funcionarem, e acaba com a sua diferenciação. Teve um aluno lá que falou que vende para compras, o desafio dele, falou, então você tem que tentar chegar lá na estratégia, né? Ele falou, toda demanda começa com a área de negócio, então tentar falar na área de negócios, mas vender para compras destrói o negócio, isso a gente vê na prática. Aí ele falou sobre as diferenças de mentalidade da equipe, mentalidade da necessidade versus mentalidade de crescimento, e como instalar mais essa mentalidade de crescimento. Aí ele falou de novo sobre 2% do resultado está nas vendas e 98% está no pós-vendas. Já que adquirir o cliente, o sucesso do cliente do que ele fez é o que mais vai vender. Aí ele falou sobre a postura de testar as coisas rápido, né? E validar, em vez de a gente ficar pensando demais, testar com velocidade. Ele fala um pouco mais sobre gestão dos resultados, né? Falou, resultado não se controla. Ninguém consegue gerenciar resultado. Só consegue gerenciar as ações que o time executa. Então, se a gente chega para o time e cobra resultado, o time fica... o vendedor, ele fica sem saber o que fazer, mais nervoso e menos eficiente, porque está cobrando resultado, uma coisa que ele não consegue controlar. O que ele consegue controlar? O número de ligações que ele faz, o número de apresentações que ele faz, né? No caso aqui as reuniões, na visão deles. Então, essa importância das métricas nas atividades diárias, coisa que pode gerir todos os dias. Então, essa visão de que não se controla resultado e se controla as ações é muito interessante. Ele traz os 3 M's da gestão comercial, que é a gestão, as métricas e uma metodologia. Ele dá um passo a passo para estruturar a gestão das vendas, que é interessante. Aí vem com uma visão do tanto que o nosso processo comercial está dentro disso ou não. E é muito interessante que, por exemplo, eu percebi que no fator negociação, a gente tem, eu considerei uma nota 1. Por quê? Tem um processo de negociação, mas depende 100% dos donos. E isso faz com que ninguém mais consiga fazer negociação. Não tem uma negociação desenhada, que a pergunta era, tem uma negociação definida, com meta, com tanto que pode negociar, com as condições? Não, toda negociação tem que ir para os donos. Então esse é um problema. E tem vários outros pontos que a gente tem, mas é isso, depende. Por exemplo, o follow-up existe, mas não é padronizado, o acompanhamento das propostas.
E aí ele fala sobre isso, sobre a sucessão de pequenos resultados. É importante a pessoa reconhecer que ela está tendo pequenos sucessos, que senão ela desiste se ela não está vendo o que ela fez no passo a passo. E aí ele falou uma coisa super interessante também, uma parte que o pessoal falou, que a dança da chuva do índio sempre dá certo, porque o índio dança até chover, então sempre deu certo. Mas é porque ele ficou dançando até a chuva vir, né? Então ele falou sobre essa repetição. Então é muito interessante, tem ferramentas práticas já para estruturar o comercial, e tem uma mudança de mentalidade, mas tem a grande pergunta, duas grandes perguntas. A primeira grande pergunta é, a gente está vendendo, então tem duas coisas que eu vejo que são fundamentais de responder para a gente conseguir aplicar qualquer mudança comercial. A primeira, o Sabor de Festas vende o que o cliente quer comprar? Então a gente fica insistindo em uma diferenciação, em ter um produto diferente, uma comida com marketing e tal. E o cliente quer comprar isso? É isso que a gente consegue ter volume com qualidade de lucratividade? Então a resposta, uma pergunta a fazer. Se a resposta é que não, né? Que a gente pode, por exemplo, sim, a gente vende isso, a gente quer vender isso, o cliente quer isso, mas qual que é o cliente que quer isso? Quantos são? Como que a gente vende para eles? E aí vem a outra pergunta. Hoje a gente tem um desafio gigante na mão. Por quê? Se hoje colocar como tem aqui um modelo, desenha esse modelo comercial todo, e coloca 12 vendedores para vender, e fecha, por exemplo, 100 emos, quebra totalmente o Sabor de Festas, porque você tem que ter todo esse dinheiro para comprar a comida à vista, para receber em 3 meses e executar. E tem que ter quantas vezes a equipe que a gente tem. A grande questão, vendo as pessoas lá falando dos processos comerciais deles, 90% ali, quanto mais vender, não tem problema, a entrega está pronta. Vários que vendem software, vários que vendem serviços assim, tipo de consultoria, né? Que existe uma limitação, mas como ele está com uma sala com 100 pessoas, para ele pôr mais 100, ele não tem um trabalho proporcional 100 vezes. Então, o que pode ser, hoje, se a gente encher o Sabor de Festas de venda, ela vai ter que ser uma dessas duas perguntas. Ou a gente vai entender o que o cliente quer e vender vendas estratégicas para ele, então a gente vai focar só em emos por ano inteiro, ou só em serviços menores. Mas aí tem outro problema, quanto mais vender, mais depende do Edmilson, da Fernanda, depende de ter dinheiro à vista para comprar todos os insumos e receber em 3 meses. A grande pergunta é, o que pode ser feito? O que a gente poderia ter que a entrega é mais rápida? O que a gente poderia ter que se colocasse 15 pessoas vendendo e vendesse 100 hoje, 200 amanhã, a gente conseguir entregar? É claro que, por exemplo, infoproduto é assim, muito software, mas software, por exemplo, tudo tem uma limitação, mas é diferente da nossa, que é tão proporcional. Então, eu vejo que essa é a maior pergunta a ser respondida, porque não adianta, a gente vai ter que desenhar um time comercial de acordo com isso. Se é um time comercial para vender emos o ano inteiro, é uma abordagem. Se é um time comercial para vender coffee break em Belo Horizonte 20 por semana, é outro. Mas aí o maior gargalo que eu vejo nisso tudo que me preocupa é tudo que a gente faz multiplica o trabalho proporcionalmente. Tem que ter mais equipe, tem que ter mais coisa. Então, o que pode ser feito com o conhecimento e know-how que tem para vender uma coisa mais replicável, escalável, que não dependa de multiplicar o trabalho proporcionalmente às vendas?